episódio da segunda temporada. Então, a Web Solidária continua. Nós vamos trazer aqui muita gente interessante. Hoje, trouxe dois amigos. Heraldo já é um camarada mais das antigas. E hoje eu trouxe meu amigo Carlos. Nós vamos falar aqui, gente, de coisa, olha, do futuro, se existe ou não inteligência artificial. Você aí que está nos ouvindo, vendo, se a profissão sua pode estar. Você pode ficar sem emprego. Heraldo, beleza, meu velho? Maravilha, Rubem. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando com o seu público. Eu que agradeço. Carlos, bacana? Ótimo, beleza demais. Eu sou muito doido porque eu estou na frente aqui de dois grandes jornalistas. E eu não sou jornalista, nunca estudei jornalismo, mas eu sou cara de pau de apresentar o programa. Eu anunciei essa semana toda junto com o Heraldo sobre o Radar do Futuro. Carlos, o que é o Radar do Futuro? Explica para nós. O Radar do Futuro é um site, mas eu diria também que é uma ideia de criar um canal ou canais de comunicação voltados à reflexão sobre o futuro, o impacto do futuro na vida da gente, né? Seja da sociedade de uma forma geral, do cidadão, do nosso trabalho, do nosso emprego, ou seja, é um canal de discussão sobre o futuro, sobre o impacto e pensando como que isso vai afetar a nossa vida. Então, por exemplo, Heraldo, eu sou um motorista de ônibus, eu sou dona de casa, eu sou o cara do aplicativo. Como é que o Radar do Futuro pode me ajudar para pensar o presente e o futuro? Eu sou uma pessoa comum. Como é que a gente chega até vocês? O que isso pode me ajudar? Eu sou uma dona de casa normal, tenho minha rotina normal. Como é que eu faço? A gente conversava antes, né, Rubem, para não ter medo do futuro, e o Carlos chamou atenção para a gente, na verdade, ter medo para que a gente se mexa. Em primeiro lugar, o site tem o endereço radardofuturo, tudojunto.com.br, e lá tem uma série de informações, uma série de vídeos. A gente busca atualizar esse conteúdo praticamente todos os dias. Mas não é só um conteúdo, vamos dizer, estático, jornalístico. Ele é dividido em tendências. A gente está programando para esse ano uma série de oficinas, de workshop, para que as pessoas aprendam a ter uma reflexão sobre o futuro. A gente não vai só dar uma leitura e assustar a pessoa ou se vira. A gente vai criar mecanismo nessa leitura para a pessoa ver os impactos, ela aprender. E não é previsão, porque previsão quem fazia era a mãe de Ná, e eu acho que quem faz hoje é a Márcia Sensitiva. Nós não queremos tomar o lugar Não é deles. previsão, não. Não é previsão, é tendência. Vocês não jogam a carta de tarô nem nada, tarô, não. Eu falo que é antecipar o futuro, na verdade. Então vem né? cá. É você identificar as coisas que vão impactar que eu chamo de forças, né, que vão impactar o futuro, e olhar para elas e falar assim, olha, por exemplo, inteligência artificial, como é que ela vai impactar o meu trabalho no futuro? Ela vai impactar, né? Então, eu sou jornalista, como que essa inteligência artificial vai afetar a minha produção de texto? Hoje, por exemplo, você tem inteligência artificial que produz texto, né? Sim. Como é que eu vou vivenciar isso? Eu posso virar e falar assim, não, então tudo bem, vai atrapalhar mesmo, então deixa para lá. Ou então eu sempre falo que a tecnologia é um negócio para a gente se apropriar. Se a gente não se apropria da tecnologia, a gente dança. Mas, Carlos e Heraldo, nós vivemos um país desigual. Muito desigual. 400 anos de escravidão. Na época do final do século XIX, XX, nós não fizemos o que a gente tinha que fazer, dever de casa. Então, você tem um hiato aí muito grande de econômico e de conhecimento. Então, eu pergunto o seguinte, como é que um país, Brasil, que tem 8ª economia do mundo, uns falam que é a 10ª, mas desde 1930 a gente figura ali entre as 10 maiores economias do mundo. Mas você tem uma desigualdade muito grande. Você tem profissões aqui que são rotineiras, correto? A maioria do povo vive nessas profissões rotineiras. Como é que a gente, o Radar do Futuro, pode nos ajudar a pensar, chegar nessas pessoas que não têm esse acesso ainda? Pergunta prática. Eu sou motorista de aplicativo.
eu vou perder o meu emprego? O carro autônomo vai chegar? O carro sem motorista? Como é que é isso? Isso que eu queria que você explicasse para nós aqui, viu, família? Carlos e Heraldo aqui, a gente tem que aproveitar esses dois. Como é que é isso assim? De repente, você pode ter duas posturas que são tradicionais. Você pode virar e falar assim, não vai me impactar. Na época da Copa, aqui, que estava começando a entrar o Uber, eu lembro de uma vez que eu peguei um táxi e comentei com ele, você já ouviu falar no Uber? Né? Aí ele virou para mim e falou assim, que isso, meu? Isso é coisa de Nova York, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, isso nunca vai chegar aqui, né? Negacionista. Onde que ele... Eu ia fazer um gesto aqui, mas não vou não. Né? Senão o YouTube não... Exatamente, vou evitar o gesto. Né? E o outro é o conformismo. Né? Quer vir, vou me ferrar mesmo, né? Deixa a vida me levar. Né? E vai pro sambinha cantar, deixa a vida me levar. Né? Você sabe a história dessa música? Depois eu vou contar, vocês vão... Beleza, mas então você tem essa postura do conformismo. O que você tem de aprender, e isso é um processo que depende de educação, de política, não sei das coisas, é como você enfrentar essa situação. Ou enfrentar, ou desenvolver estratégias para transformar o que é ameaça como oportunidade. Né? Certo. Então, vai lá. Não, o que a gente tem feito, pensado no Radar Futuro, é justamente isso, nessa série de cursos, de oficina, uma parceria que a gente está vislumbrando aqui com a Casa Solidariedade, é justamente para levar para essas pessoas, porque é um caminho sem volta, não tem como ser mais romântico de dizer assim, eu não vou aderir a isso, eu não uso o celular. Pode ser, mas é muito difícil e as pessoas mais novas, vamos dizer os jovens, eles já estão mais ou menos familiarizados com isso. Nós temos em geração, por menor que seja o poder aquisitivo, vamos falar, né? Vamos deixar de eufemismo. Por mais pobre que a pessoa seja, tem lá seu celular, consegue ali se virar, né? O brasileiro sempre dá um jeito de ter um Wi-Fi. A gente vai colaborar com isso. Agora, a gente também não vai fazer só isso, né, Rubinho? A gente tem que estimular políticas públicas nesse sentido. A gente tem que mudar todo um panorama macro para que essa comunicação, essa informação, ela seja o mais possível disseminada. Né? Nós fazemos a nossa parte, mas nós também vamos cobrar de governantes, das autoridades que leve isso aí para não ficar informação exclusiva, não aumentar ainda mais o fosso. Além do fosso econômico, você vai ter fosso tecnológico. Hoje você já tem. Né? A avó tem que pedir para o sobrinho para fazer alguma coisa no celular. Você está tendo muito esse tipo de coisa. Eu acho que a ideia que a gente tem do Radar do Futuro, uma das, vamos dizer assim, uma das disposições, um dos sonhos que a gente tem é diminuir esse fosso na medida que a gente coisa. Mas é cobrar a política pública mesmo e exigir que o Estado, com E maiúsculo, faça o papel dele. Por exemplo, eu sou mais ou menos analfabeto, porque eu tenho muito acesso, sei mexer em algumas coisas, mas se aprofundar muito eu não sei. E eu acho que um setor muito grande da sociedade talvez espelhe isso que eu viva, né? Que você sabe algumas coisas, mas tem gente que não sabe muito. Agora, tem uma coisa aí, cara, que o Heraldo levantou, por exemplo, tem gente que só sabe mexer com telefone celular. E ele não sabe mexer com outra ferramenta, talvez, abrir um notebook e tudo. Vocês abordam isso também no Radar do Futuro? Você fala mais de treinamento sobre como lidar com a tecnologia? Isso. De certa forma, sim. A gente tem no site, tem uma seção de como fazer. Né? Não provavelmente sobre como lidar com a tecnologia, né? Mas como fazer mais voltado para conceitos de análise de tendências, de análise de conjuntura, né? Como mexer com a inteligência artificial. Então tem algumas coisas assim. Então vamos lá. Vocês dois, qual tendência que a gente tem para o futuro agora que vocês estão vislumbrando, que vocês estão estudando? Fala para nós. Assim, uma tendência que vai chegar em pouco tempo que a maioria não sabe. Eu acho que o Heraldo tem que ser primeiro, que ele é mais otimista. O que é, Heraldo? Olha, que tá chegando aí que a gente não sabe. Não, é uma tendência, uma coisa que a gente observa, que ela é interessante para a própria indústria, a indústria de computador, que é comando por voz. Tá? As empresas têm apostado muito nisso,
telefone, ao invés da pessoa ter aquela habilidade ali de mexer, às vezes ela não tem a destreza, né, de mexer com pequenos teclados de celular, vai ter muito comando por voz. A inteligência artificial está se aperfeiçoando. Vamos dizer aí, o filho da Alexa, né, que vai chegar aí, a pessoa vai conseguir marcar uma consulta de médico, alguma coisa, tudo pelo comando de voz. É uma tendência, a própria empresa, as próprias empresas têm apostado nisso que chamam de experiência de usuário. A tecnologia hoje já facilita esse tipo de coisa, porque a ideia deve ser antiga, você mandar o computador, a geladeira ligue, televisão ligue sozinha. Mas a tecnologia que está sendo disponibilizada agora, com o avanço de chip, de microchip, está possibilitando isso. Mas eu não sou mãe de Ná nem massa sensitiva. É uma tendência que traz mais comodidade e conforto para o usuário e para o próprio fabricante de computador. É uma tendência. Eu sou bem mais pessimista, como sempre, assim, né? Então, o viés do emprego, por exemplo, é um viés que me incomoda muito, me chama muito a atenção. Então, tem essa questão que eu brinco que a gente está, quando você está lá no supermercado, inocentemente, fazendo sua compra, aí você olha para o caixa humano e fala assim, nossa, ela é aquela moça ali é tão chata, eu vou no caixa, eu mesmo faço a compra, não preciso dela, né? E aí eu brinco que você, na verdade, está treinando, né? Fazendo treinamento para substituir a caixa, né? É um processo. Então, e esse processo ele vai sendo acelerado. A gente vai ter uma percepção de quem matou aula lá no ginásio atrás, não prestou atenção no conceito de exponencial, vai finalmente entender, né, o que é exponencial, que é o que a gente está vendo hoje. Né? O ChatGPT foi lançado em novembro do ano retrasado, né? Você já vê uma curva de aceleração enorme, né? Então já estão falando da inteligência artificial superando a inteligência humana, que é um conceito relativo, complicado, essa coisa toda, mas não é que essa inteligência é inteligente, não, mas ela é capaz, sim, de substituir um homem, não porque a inteligência artificial é mais forte, mas porque o ser humano, ou ele investe em desenvolvimento de senso crítico, na inteligência humana, né? A gente está o grande dilema do momento atual, da tendência mesmo, é você aprender a usar a inteligência humana. Né? Ó, vou fazer essa pergunta para vocês dois, é o seguinte. O professor Nicodelis fala que não existe inteligência artificial. Sim. Vocês acham que existe? Não existe? Vocês acham que é? É um monte de dados ali que vai processar rápido? O que é? Vocês explicar para nós aqui da quebrada o que é isso. Bom, é um conceito de inteligência artificial, é um conceito que foi criado, na verdade é um computador, é um burro muito rápido, que ele processa as coisas de forma automática com uma rapidez incrível. A capacidade de cálculo de computador está só crescendo. Mas é porque existe já essas ferramentas, ChatGPT é uma ferramenta, tem o DeepSeek, tem o Perplex, tem várias ferramentas, elas trabalham com conceitos de redes neurais. O que é isso? Ela trabalha com uma certa inteligência, é uma coisa mais profunda aí, mas na verdade é um burro muito rápido, tá? Ele tem capacidade de raciocínio, ele consegue fazer tarefas rotineiras de uma forma mais rápida e sistematizada que o homem. Além de cansar, ele levaria mais tempo. E só para brincar, tá? As pessoas ficam com medo da fábrica do futuro, da indústria do futuro. Existe uma ironia de que a fábrica do futuro vão ter dois elementos, um cachorro e um homem. O homem para alimentar o cachorro e o cachorro para não deixar o homem encostar em nada. Tá? Quer dizer, é totalmente automatizado, já não vai precisar do homem. Mas isso é uma ironia que a gente usa, é só para entender o efeito aí da automação. O homem sai de cena, a máquina faz, mas, em compensação, precisa do homem para alimentar o cachorro. Tarefas criativas, tarefas que exijam carinho, acolhimento, sensibilidade, isso a máquina não tem e acredito que eu nunca vai ter. Pessoal, vai lá, Carlos, vai lá. Só voltando, desculpa, voltando para a questão do Nicoleles. Eu até entendo ele, eu acho ele sensacional, muito bacana, mas eu acho que ele tá perdendo o foco dele que está errado, né? Em vez de estar discutindo se
a inteligência artificial é artificial, essa coisa toda, ele tem que fazer a discussão mais política. Porque, no final das contas, é que nem a frase de tudo pode ser automatizado. Né? Depende de quê? Da disposição humana. Né? Do interesse do sistema capitalista em substituir. Né? Então, pegando uma questão prática, a inteligência artificial atualmente já está produzindo imagens sensacionais, textos, inclusive, que você não identifica se é original ou não, essa coisa toda. Né? A questão que está envolvida não é se é inteligência, é se é ético, se é necessário, né? Mais que ético até, talvez. Se é necessário, precisa mesmo ter, né, um negócio que vai substituir humanos. Será que não é necessário manter o emprego humano, o trabalho humano? Entendi. Ô família, hoje nós estamos recebendo aqui Heraldo Leite, grande jornalista, Carlos Teixeira, jornalista e diretor do Sindicato dos Jornalistas. Eu também, eu sou quase um analfabeto. Hoje eu trouxe meus dois amigos aqui para a gente entender, para você entender também o que é esse trem de radar do futuro, onde que a gente está, para onde que a gente vai. Vamos voltar lá para ser o Fred Flintstone? Ou nós vamos lá para os Jacksons? Não sei, mas eu trouxe os dois aqui para a gente entender. Olha, vocês estão vindo aqui hoje, é o segundo programa da segunda temporada e nós criamos alguns quadros. Eu, como escritor, criei um quadro aqui do que você lê. Então eu vou perguntar, o que você está lendo atualmente, Heraldo? Eu estou quase finalizando, eu parei porque eu tive um probleminha técnico, um livro chama 2041, ele é justamente sobre inteligência artificial. Não é um livro técnico, aparentemente você vai achar, mas ele é interessante pelo seguinte, não vou dar spoiler não, tá? Mas ele é o seguinte, ele cria uma situação ficcional do futuro, de uma família que enfrenta certas coisas, e depois ele vai explicar se aquilo é viável ou não, por que está acontecendo. Um dos episódios, a família contrata uma seguradora e a seguradora começa a vigiar os comportamentos dos familiares, justamente para não ter problema, para não ter doença. Começa a proibir o namoro do filho, porque ia ter problema de saúde. Ou seja, a seguradora tem tanto dado, tem tanta informação, os algoritmos trabalham tanto que eles começam a interferir no cotidiano, na vida comportamental das pessoas. Que loucura! Ele cria uma ficção e depois ele vai explicar a viabilidade disso, tem computador para isso. São 4 ou 5 episódios, não é um livro pequeno, mas é interessantíssimo para você ler. Ele cria uma situação ficcional, vamos dizer, um motorista de Uber que perdeu o emprego por causa do carro automático e como é que ele se vira, e depois ele vai explicar que o carro automático vai vir com tantos anos, o que falta é isso, porque ele tem determinadas situações que ele não consegue prever, então é arriscado. Quer dizer, ele cria uma situação ficcional para explicar. 2041 é um livro fantástico. O Marquinhos deve ter colocado a imagem dele aí. Recomendo sem merchan. E você, Cássio, o que você está lendo? Só complementando uma informação desse 2041, ele é interessante porque ele até para você fazer uma distinção do que é um livro distópico, né, para um livro de ficção científica. Porque ele pega elementos elementos para mostrar onde que vai chegar, né? Então não é ele está dando os argumentos a partir de dados que existem hoje, que é uma estratégia de desenvolvimento, de antecipação de tendências, né? Eu, na verdade, estou lendo 2 livros, mas esqueci os nomes. Tá igual mas eu faria questão, nesse momento atual, né, de indicar o conto da Aya, né? Eu sempre confundo o nome, os contos da Aya, o conto da Aya, né? O conto da Aya, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, quando você pega o Trump criando o escritório da fé, né? Rodeado, tem uma imagem que depois eu acho que vale a pena as pessoas entrarem no Twitter para ver, ele cercado em posição assim de temente a Deus e uma porção de pastores, muito parecido com o que o Bolsonaro fazia, né?
Então, trazendo essa questão da religiosidade para dentro do governo dele, com muita misoginia, essa coisa toda. E para entender isso, é muito interessante ler o Conto da Aia, né? Bacana, olha, nós estamos inaugurando aqui hoje com vocês dois um quadro que chama Quecelê, não é isso? Quecelê. Uhum. E aí eu vou perguntar para vocês depois, e vocês deixam aí, falam, o que vocês estão lendo, o que você lê? Importante, porque eu sou adepto do seguinte, as pessoas até leem no Brasil, talvez não lê aquilo que a gente achava que ela tinha que ler. Mas hoje, Carlos, toda molecada de qualquer lugar das quebradas tem um celular. Então, acho que a gente possa aproximar essa leitura deles. Sim. Quero fazer uma pergunta para vocês, mais no sentido do processo histórico. Há um tempo, lá do século XVIII, século XIX, a gente teve a Revolução Industrial. Teve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Industrial. Hoje a gente tem a Revolução Digital. Uns chamam de uberização. O radar do futuro reflete sobre essas revoluções e qual que é a diferença básica de uma revolução para outra e o que isso tem a ver, eu volto a dizer para vocês, para o cotidiano da população, Carlos? Tem muito a ver, e eu me irrito profundamente de vez em quando alguém vira e fala assim, na época da Revolução Industrial as máquinas foram criadas, elas realmente acabaram com os empregos, mas depois novos empregos foram criados, né? E tem uma diferença que é fundamental entre as duas etapas, né? Na Revolução Industrial você criava máquinas, que era a Revolução Mecânica, né? Ou seja, da evolução das máquinas, e você tinha de criar um emprego para o sujeito que ia apertar um botão, o outro que ia apertar um parafuso, né? E assim por diante, né? No caso da Revolução Digital, você tem o desenvolvimento de processos que abrem mão completamente da existência do ser humano, né? Seria processos livres de humanos, em que você, na hora que você tira uma lata de massa de tomate no supermercado, o sistema já avisa lá atrás na fazenda que precisa repor aquela lata de tomate, o próprio sistema, o robozinho, já planta, já coloca a semente, a planta, o outro robô já cata o tomate, ele vai para a fábrica, ele já é embalado, processado, e já chega lá no final do comércio, um robô vai receber aquela coisa e vai fazer a reposição, né? Então a diferença ela é muito grande, e quem fala que vai gerar muito emprego, na verdade é porque mais para uma coisa ideológica, para evitar o conflito, né, da percepção das pessoas de como é que a situação de fato é séria. Você está falando aí no campo econômico das evoluções, Heraldo. Outro dia eu estava lendo uma entrevista, até para preparar para o nosso programa aqui, me deparei com uma entrevista, Carlos, uma reportagem muito assim, no campo afetivo subjetivo. Uma mulher apaixonou por como é que chama? Um fake, não sei como é que chama. Avatar. Um avatar, é um avatar. E ela apaixonou por aquele avatar. Então, eu fico pensando assim, a nossa sociedade, essa revolução que nós estamos vivendo agora, talvez na era da humanidade, é o lugar... Olha, eu sou um pouco mais novo que vocês, mas eu sou músico. Antigamente, para me tirar a música, eu colocava lá na vitrola e escutando a música, tirava por trecho. Talvez eu levava ali o dia inteiro para tirar um solo, uma música. Hoje em dia, não. Eu entro aqui, o cara já me passa a música toda. Então você tem muita mudança em pouco tempo. Você tinha um Walkman, depois MP3, não sei o quê. Hoje em dia tem esses streams. Como é que o radar do futuro pode nos ajudar nessa subjetividade? Saindo do campo econômico, a subjetividade. Porque eu acho que tem uma nova subjetividade também. É isso que eu queria entender. Como é que vocês trabalham isso? Porque isso muito me interessa. Aquilo que eu falei com vocês, nós vivemos um país meio que esquizofrênico, um amálgama esquizofrênico no país. Olha, tem gente passando fome, mas tem gente que vai trabalhar de helicóptero. Em São Paulo tem trânsito na hora do rush de helicóptero. É um absurdo. Mas como é que é esse trem da subjetividade? Bom, a gente sempre procura desenvolver espírito crítico, né? Tanto sugestão de leitura,
e a formação ali de uma comunidade para a gente desenvolver esse espírito crítico. Justamente diminuir isso. Porque antigamente as coisas levavam tempo, né, para acontecer. A durabilidade material das coisas era maior. Hoje é menor, justamente para substituir. Mas, por exemplo, a gente tem que trocar de celular de 2 em 2 anos, um pouco por vaidade e um pouco também porque ele vai perdendo capacidade, vão surgindo outros aplicativos, você tem que comprar um outro. Não tem de comprar, né? Às vezes você necessita, dependendo da sua função ali, se você precisa realmente do celular, para comprar uma coisa que te atenda em termos de tecnologia. Mas o que a gente procura fazer, Rubem, é isso, é bastante reflexão, espírito crítico, tá? O radar tem várias sessões disso, a gente aponta tendências, a gente tenta apontar um caminho aí e ouvir bastante as pessoas. Eu acho que é isso, é reflexão, é espírito crítico, a gente achar um pouco aí de humanidade nisso. Chama radar, mas ele tem ali um pé na humanidade ainda. Marquinhos, põe o site aí do Radar do Futuro, muito interessante. Coloca o site, o pessoal entrar no site. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui 2 amigos, 2 grandes jornalistas e inaugurando várias coisas. Agora você tem direito a fazer uma pergunta para eles. Pode fazer aí. Se ninguém te ver, te escutar você não, é só você fazer. Tem zeba não. Vocês tiveram essa iniciativa? Por que vocês, que são jornalistas, por que vocês tiveram essa iniciativa de criar o Radar do Futuro? Por quê? O Radar, eu criei, na verdade, o Radar em 2010. Ele era um projeto muito antigo e que tinha muito a ver com a minha história mesmo vamos dizer, sempre fui meio desadaptado do jornalismo tradicional, né? Sempre fui muito crítico do jornalismo. Eu cheguei a trabalhar na década de 90 com jornalismo econômico, com finanças, negócios, e eu nunca tive assim, eu nunca levei tão a sério quanto eu deveria levar, né, o jornalismo, esse jornalismo tradicional. E, ao mesmo tempo, eu sempre achei que o jornalismo tinha essa função de exercitar a crítica e favorecer a crítica, né? E o Radar do Futuro, ele mescla um pouco uma coisa dessa percepção, desse desejo de estimular as pessoas a desenvolverem um senso crítico para entender como que é a realidade, né? Para se posicionar. Uma das coisas que, quando eu criei em 2010, eu sempre citava um exemplo de que quando as pessoas iam escolher uma profissão, elas escolhiam olhando no presente. Quem escolheu. Pode escolher, né, cara? Exatamente. Então, a burguesia que consegue fazer um curso até o fim. Mas em 2010, quando eu criei, né, a engenharia brasileira estava bombando, né? Então, muita gente olhou para o pé, né? E falou assim: opa, vou para a engenharia. Entendi. Né? Em 2016, em 2015, 2016, quando ele se formou, né, a realidade era outra. Né? Então, assim, se você olha só para o presente e raciocina como presente para fazer suas escolhas, provavelmente você pode levar, se aumenta pelo menos muito as chances de dar errado. Então, essa era uma percepção importante para mim, né? Mas ela tem a ver muito também comigo, com a minha cabeça, essa coisa, uma inquietação mental mesmo, que de repente impacta. Então, eu acho que essa coisa de ficar pensando o tempo todo, então você desenvolve. Bacana demais. É bom ser inquieto, né, Herói? Você quer complementar? Eu quero complementar que a gente sempre trocou informações, sempre eu fiz uma colaboração não muito efetiva, não muito sistemática com o caso, mas de um ano para cá a gente começou justamente porque um dia a gente conversando, eu tinha alguma ideia de inteligência artificial, queria me aperfeiçoar naquilo, uma curiosidade danada, né? Eu costumo dizer, como jornalista, eu sou curioso por ofício e por natureza. Eles me pagam para eu ser curioso e eu também sou curioso de natureza. E a gente conversando, eu falei assim: não, vamos juntar, por que você vai fazer uma coisa separada? E você está sempre colaborando. E aí a gente efetivou, tivemos aí algumas ideias, estamos implantando bastante coisa junto. De um ano para cá, de uns meses para cá, efetivamente
que eu estou como colaborador, mas o Radar do Futuro, méritos por Carlos, já existe há 15 anos. Eu estou colocando lá essa questão de inteligência artificial, de ferramentas, de sugestão, de alguma coisa nisso. A gente intui que em algum lugar isso vai dar e a gente quer estar dentro dessa onda aí, não só para estar dentro dessa onda, nós, profissionalmente, mas também para que as mais pessoas, tá, Rubinho? Mais pessoas estejam dentro dessa, a gente poder dividir conhecimento, que é uma coisa importante para mim. Então já fica para vocês dois. Nós vamos planejar aqui na Casa Solidariedade, vamos juntar um povo aí. Vamos. Vai ter o prazer de vocês falar pra gente o que é o Radar do Futuro. Agora, Carlos e Heraldo, gente muito simples, trabalhadoras do cotidiano. Eu acho muito importante a gente levar informação para esse setor. Porque esse setor ele trabalha ali o dia inteiro e ele não tem acesso a essas informações. Então, acho que uma tarefa, uma missão que a Casa Solidariedade tem é a gente trabalhar com os trabalhadores, com os mais pobres. Então, eu já faço esse convite para vocês. Acho que vai ser muito... Prontamente aceito. Vai ser muito legal, porque aí a gente vai, digamos assim, vai cumprir uma tarefa, não só política, mas uma tarefa também humanitária, um olhar humanista, né? Queria fazer uma pergunta para vocês dois, o seguinte, vocês são jornalistas. Primeiro, vocês viveram a questão da como é que chama? Como é que chama quando vocês estão ali trabalhando no jornal? Não é editoria, não, é... Fusão? Não, quando vocês estão junto ali, pô, tava com a palavra na cabeça, sumiu. Quando vocês estão trabalhando lá, como é que chama? Redação. Dentro da redação? Vocês gostavam da redação? Vocês trabalharam em redação? Vocês acham que acabou a redação? Como é que vai lá, Heraldo? Eu gostava muito da redação. Era assim, tinha um espírito legal, às vezes tinha. Era muito trabalho. Eu acho que a gente descontava essa carga de trabalho, esse excesso, às vezes em alguma descontração. A gente brincava muito, tinha muita união. Na minha época, deve ter uns 2, 3 anos que eu não vou a uma redação de jornal. Eu acho que elas estão cada vez mais enxutas. Está aí uma tendência também, porque home office, trabalho remoto. Todo mundo é freelance de si mesmo. A empresa, às vezes, até prefere que você fique em casa do que ela gerar custo para você. Mas eram tarefas interessantes e de um período em que saiu muita amizade. Carlos e eu trabalhamos, não vou falar não, senão a gente revela a idade, mas mais umas 3 décadas atrás juntos. Então, a redação também deve estar bem aquela fábrica do futuro, né? Deve ter o cara para acender a luz ali do jornal e o outro para apagar, porque não deve ter aquele burburinho, aquela efervescência que tinha numa redação que a gente tinha na época. Não é, Carlos? Eu gostava da redação, eu só não gostava mesmo do jornalismo da mesma forma que talvez outras pessoas, né? Talvez um pouco porque eu mexi com o mercado financeiro, né? E se tem uma área que hoje eu vejo que foi uma bobeira, as palavras são mais firmes, mais agressivas, né? Mas se tem hoje, olhando então para o que era e para... Né, não tem muita diferença, é uma picaretagem só. E era muito... Eu peguei, por exemplo, a cobertura da época da privatização, do Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, essa coisa toda. Era muito evidente o processo de especulação. Eu brincava, uma vez eu brinquei com o editor, que a Bolsa tinha caído 6%, né? E ele me perguntou, o que aconteceu? O que a Bolsa caiu 6%? Aí eu virei para ele, porque no outro dia subiu 6%. Né? Então, assim, eu brincava, eu não conseguia levar a sério a especulação, que era muito evidente. Né? Muita gente ganha muito dinheiro com o mercado financeiro com essa especulação do dia a dia, do sujeito que vira e fala assim, amanhã vamos armar isso assim assado e vamos divulgar. Aí alguém ganha. Né? Mas eu gostava do espírito da redação, provavelmente. Né? Eu cheguei a pegar a máquina de escrever, que é uma coisa que depois você explica para as pessoas o que é, né? Como é que era. Eu também peguei. Oliveira, Hamilton. Nós vamos pedir para o Marquinhos colocar tirar uma foto, colocar uma foto lá. Né? Eu tinha um comportamento muito doido que enquanto tinha uma máquina... Então você imagina uma sala grande, cheia de máquinas de escrever. Enquanto tinha uma pessoa aqui, outra ali escrevendo, eu não conseguia escrever nada. Né? Na hora que tinha 100 máquinas escrevendo, aí fluía.
Ah, você né? consegue. É, Você conseguia. é. Então tinha essa coisa do ritual, tinha o ritual da pessoa chegar, acendia o cigarro, É né? interessante. 2, 3 acendia o televisões cigarro, ligadas. deixava o cigarro e aí ia pegar um café e ficava lá com o cigarro. Eu cheguei a brigar com uma pessoa, quase joguei uma máquina. Normalmente tinha 2, 3 televisões numa redação. Né? Uma ficava ali, o pessoal de política e economia assistindo, vamos dizer, o Jornal Nacional, e a turma do esporte era mais barulhenta, né? Porque o esporte era alto. E quando tinha jogo interessante, a redação toda ia para lá assistir o jogo mesmo. Então você tinha 2, 3 redações, barulho. Era uma efervescência, era um negócio interessante. Não sei como é hoje, deve parecer um filme de Kubrick, alguma coisa assim. Um centro cirúrgico. Posso fazer? Hoje é triste. Hoje eu cheguei a trabalhar uns 4 anos atrás. Voltar em redação é desolador, porque né, você não tem o mesmo espírito. Aí eu posso falar para vocês assim, eu sou um leitor assíduo de jornal. Eu desde a adolescência eu assino vários jornais. Hoje só a Folha de São Paulo. Eu acho que o capital cultural caiu demais. Sim. Você pega um texto, é pobre. Antigamente eu falo 15 anos atrás, olha, eu lia no jornal Moacir Scliar, não cheguei a pegar Nelson Rodrigues, mas leio muito texto do Nelson Rodrigues. Você tinha grandes jornalistas que escrevia nos jornais, e hoje você pega essa molecada aí, pelo amor de Deus. E o pior que aí a gente tem que lembrar de Darcy Ribeiro, a frase dele sobre a educação, que ele diz que não é acaso, é projeto. Né? Projeto. Eu concordo. E vou lembrar dele aqui o seguinte, ele e o Brizola, se conseguissem, né, colocar o CIEPS, eu acho que o Brasil hoje seria diferente. Para a molecada pobre, já pensou o seu dia inteiro com, além das matérias tradicionais, você ter esporte, você ter teatro, lazer, música, alimentação, que é primordial. Pois é, e a Globo fez questão de arrebentar. Nós estamos chegando no final. A conversa nossa foi muito boa, o tempo passou, porque aqui é só um bate-bola mesmo. Agora a gente tem 2 quadros aqui. É um bate-bola. Eu pergunto para vocês, vocês voltam. Não pode pensar muito não, mas é coisa só para a gente conhecer vocês melhor mesmo. Uma comida que você gosta, Heraldo? Massa. Você, Carlos? Feijoada. Um time de futebol. Cruzeiro. Um time de futebol. Quase Atlético. Uma cidade brasileira. Ouro Preto. Uma cidade brasileira. Putz. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Uma pessoa que você admira, um jornalista, ou no mundo da arte, no mundo da política, ou da família, quem que você gosta, assim, que você tem uma referência? Gilberto Gil. Você, Carlos? Luiz Nassif. Luiz Nassif. 2 grandes referências. Agora a gente tem um outro quadro aqui, ou seja, é o Virando o Jogo. Vocês podem perguntar para mim o que vocês quiserem, porque eu vejo que só nos programas o cara pergunta, o entrevistador pergunta. Então agora um de vocês 2 aí, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Qual o futuro dos movimentos sociais? Pergunta dura, viu, cara? Porque o mundo mudou. Hoje, por exemplo, quando, digamos assim, eu vou fazer um recorte, tá? Quando o PT foi criado ali, no final da década de 70 para 80, você tinha um trabalhador chão de fábrica. Então você podia reunir as pessoas mais fácil. Hoje, com a revolução digital e a uberização, você tem um trabalhador mais atomizado. E com a chegada do neoliberalismo no Brasil na década de 90, você também você tem uma nova subjetividade do individualismo. Então a pessoa se resolve por ela mesma. Então, por exemplo, eu tenho muito amigo meu que está no aplicativo. O mototáxi está para ser proibido, tanto em São Paulo quanto aqui. Você não consegue reunir as pessoas. Então eu acho que nós vamos precisar, Carlos, criar outras maneiras de você conseguir reunir a classe trabalhadora, porque aquele velho método de organização, eu acho que já se foi. Eu vou te falar a verdade, eu sempre fui um
correria da comunitária. Antigamente eu conseguia reunir 100 pessoas, um pulo. Hoje, para mim, reunir 10 pessoas é uma dificuldade danada. Ó, vou levar meu cachorro para o médico, vou na festa, ou não tem tempo, além da pessoa trabalhar 10, 14 horas. Então, essa realidade é muito difícil. Agora, por exemplo, eu sou escritor. Talvez a gente levando uma literatura para a gente chamar as pessoas para conversar, talvez a gente possa reunir. Porque antigamente as pessoas eram centralizadas pelo trabalho. Hoje, eu acho que talvez seja o território que a gente pode centralizar. Não sei se eu respondi, não, porque é uma pergunta muito inteligente e profunda também. Pessoal, nós tivemos o prazer de ter uma live aqui na Web Solidária que a gente aprendeu muita coisa. Eu abri minha cabeça pra caramba. Nós tivemos aqui Heraldo Leite, um amigo, um camarada que sempre está aqui na Casa de Solidariedade me ajudando. E hoje eu tive o prazer também de conhecer o Carlos Teixeira, que é diretor do Sindicato do Jornalismo. Olha, eu não sou a bujanra, não, mas a última pergunta do programa eu copiei dele. O que é a vida para você? Um doce mistério. E para você, Carlos, Posso o que é a copiar? vida? Muita surpresa para mim. É isso, pessoal. Olha, tem alguma coisa que Não, você olha, queria sinceramente, eu falar? acho que vida para mim é essa curiosidade. É a curiosidade. É criar É essa criar. coisa toda. Carlos é sensacional. Olha, Heraldo e Cássio, tem alguma coisa que nós deixamos de falar? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Tá aberto aí. Carlos, Eu acho melhor não, senão a gente faz outro programa. Heraldo. A gente está com uma campanha de financiamento, né? O Financie o Jornalismo Independente, o Radar do Futuro. A gente está com uma plataforma lá no Apoia-se. O link vai aparecer aí e mais informações. Nós queremos você como leitor e como companheiro lá do Radar do Futuro. Entre lá no site, entre lá na campanha, entre em contato com a gente que a gente vai ter um prazer enorme de ajudar. Reforçando, não fazemos previsão, antecipamos tendência, né? Isso. E, aliás, até aproveitando essa deixa, se você tem, por exemplo, uma dúvida sobre alguma coisa, por exemplo, você está pensando em escolher uma profissão, investir num setor, numa atividade, escolhendo, e tem uma dúvida sobre como que vai ser essa atividade no futuro que você está escolhendo, pode mandar a pergunta para a gente também, que a gente se vira para responder. Bacana. Olha, o Marquinhos vai colocar todas essas informações aí. Nós vamos trazer o Heraldo e o Carlos aqui na Casa Solidariedade. Vamos aprofundar nessa questão, porque isso nos interessa, principalmente para a grande maioria da população, que ela não sabe se ela vai perder o emprego ou não, se ela vai ter o que comer ou não, se vai tomar café da manhã, almoçar ou jantar. Então nós vamos trazer eles aqui, mas entra lá, o Marquinhos vai colocar o site Radar do Futuro. Beijo para vocês. Daqui 20 dias, 15 dias, nós vamos ter mais. Ó, vai ter muita gente aí, Rodrigo Pimentel, quem mais? Artistas, escritores, aí nós vamos chamando o povo aí. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigadão, isso aí. Valeu. Ó, beijo para vocês. E nós estamos cumprindo aqui que a gente está falando uma tarefa prazerosa, mas uma tarefa política de trazer temas, assuntos, pessoas interessantes aqui para chegar nas quebradas. Essa que é a nossa, tentar esmiuçar coisas difíceis para chegar no povo que a gente acha que tem que chegar. Beijo e valeu aí. Valeu.